para quem não sabe, o CRA, né, teve a honra de começar como eu posso falar, o técnico de administração ele não tinha, né, a carteira, não tinha o registro, e com muito empenho, né, desse administrador, com muito empenho também da gente, professor, que fez abaixo-assinado, que correu atrás, que, né, tive lá a honra de estar lá, ser convidada e ajudar lá na entrega das primeiras carteiras e estar ao lado dele. Também já tive ao lado dele na Prefeitura do Rio, também recebendo uma homenagem, também, quando ele esteve na administração do Rio de Janeiro. Então, assim, para mim, eu estou emocionada, né, de estar com uma pessoa que, para mim, né, ele é referência, né, autores de vários livros e que tem influenciado a nossa categoria. E eu queria te dar boa-vinda e falar que é um prazer hoje poder te ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. É uma satisfação enorme, professor, de estar aqui com você. Mais uma vez, temos trabalhado junto em inúmeras oportunidades. Eu espero que os internautas que estão nos ouvindo desconsiderem um pouco essas referências tão elogiosas. A gente faz o que pode, né? Não sei se faça muito ou pouco, mas a gente vai fazendo o que pode. Os papéis e as funções, né, do administrador do gestor, né, na nova organização. Se nós fôssemos infinitos, professor, tudo mudaria. Como somos finitos, muita coisa vai permanecer. Ora, está se falando muito nos últimos tempos, né, no novo normal, se virou até um clichê já, um lugar comum, e isso tem aparecido bastante. Então, em vez de falar em relação aos papéis e funções do gestor diante disso, do que está mudando, e se tudo mudasse, vou repetir, né? Se nós fôssemos infinitos, tudo ia mudar, eu prefiro falar daquilo que vai ficar nesses primeiros períodos, nesses primeiros tempos em que estaremos realizando o futuro das organizações nesse novo normal, se é que existe esse novo normal. Eu gosto de dizer sempre, fazer uma referência, que a tecnologia avança à velocidade da luz. E a mentalidade vigente nas organizações avança à velocidade do carro de boi. Há uma defasagem, há um gap, uma distância enorme entre a tecnologia que nós utilizamos e a mentalidade que viceja, que prepondera no mundo das organizações, nos ambientes de trabalho. Como nós estamos muito bem em tecnologia, achamos que a mentalidade, né, que a cultura, que o ambiente organizacional, ele é compatível, que anda na mesma velocidade em transformação. E nos enganamos muito. É a organização o reduto autoritário da sociedade brasileira. Isso vai persistir. Não vai mudar assim de uma hora para outra, não. É a organização que discrimina o negro. É a organização que discrimina a mulher. É a organização que discrimina o portador de deficiência. É a organização que discrimina o idoso, né? Que discrimina a pessoa portadora de deficiência também, que discrimina... O transexual. O transexual, claro, claro. Não há dúvida, o homossexual, transexual, em todas as formas de discriminação, e isso faz com que, não só em termos de oportunidade de emprego, mas também nos tratamentos que ele recebe de preconceito. A pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. Ora, a dignidade humana é uma questão de permissão social. A permissão social no mundo das organizações que nós hoje temos e que vamos continuar um pouco ainda, espero que não muito tempo, mas não vejo nada que me leve a ter essa esperança de transformação muito imediata, essa permissão social é muito baixa. Portanto, ela reduz a dignidade das pessoas em relação às igualdades, né? Em relação aos tratamentos equitativos, equânimes, as relações sociais dentro da organização as melhores possíveis. Portanto, é preciso que a gente compreenda isso. Eu estou me dirigindo a um grupo de internautas, de estudantes da Unipar, profissionais também já formados, que efetivamente vão transitar neste processo, e sobre eles é que eu quero me dizer sobre o comportamento pessoal das pessoas no mundo das organizações, que, como repito, é um reduto autoritário e que precisa ser compreendido em toda a sua extensão e profundidade. Quando os avanços da psicologia social revelaram que o mundo das percepções
é fonte limite para o comportamento humano, quer dizer, a maneira como eu fotografo determinada realidade determina a maneira como eu me comporto, e surgiram infindáveis implicações para o conhecimento na vida em geral, mas também fundamentalmente para o conhecimento e aplicação da realidade concreta das organizações. O comportamento que a organização tem, que as pessoas têm na organização, é a parte aparente, explícita, expressa, como se fosse a parte do iceberg fora d'água. Nós temos todo um conjunto de gelo embaixo do nível d'água no iceberg, que dirige aquela parte que aparece numa determinada direção e num determinado sentido. E o primeiro fator fundamental são as percepções. Como as pessoas percebem determina a maneira como elas se comportam. A fotografia que elas fazem de uma realidade determina a maneira como a pessoa se comporta. E aí, nós vamos certamente, né, para os conceitos. Por que as pessoas percebem diferente? A ciência do direito mesmo coloca muito em dúvida, né, a testemunha ocular sobre aquela velha brincadeira que se diz que é verdade, esse lugar comum, né, quem conta um conto, aumenta um ponto. Quer dizer, a mesma realidade percebida por 2, 3, 4 pessoas, ao ser contada, cada uma às vezes introduz ou retira determinados fatos que ocorreram de fato e que as pessoas não se deu conta ou não perceberam. Quer dizer, as pessoas percebem diferenciadamente. Isso nós vamos para o conjunto das concepções, que para efeito aqui da minha exposição, eu vou dividir apenas em três áreas, como se fossem comuns, elas são intrinsecamente ligadas. O mundo das concepções se dividiria, portanto, né, na concepção vinculada, numa dimensão vinculada à mentalidade, ou caráter propriamente dito, né, que são os valores, as crenças, as idiosincrasias pessoais, aquilo que eu acho que deva ser. Quando eu digo que o sistema de educação da Unipar deve ser assim ou deve ser assado, eu estou expressando um julgamento de mentalidade, de caráter. Quando eu digo que o sistema político deve ser assim, o dever ser, portanto, sempre expressa uma característica de mentalidade ou de caráter. Mas não basta só isso. Nós temos também, isso então relacionado à mentalidade ao caráter. A outra é relacionada ao conhecimento. Quem sabe mais, faz mais, dizia o Mobral. Mas eu diria, as pessoas não valem necessariamente pelo que sabem, mas pelo que elas fazem com o que sabem. Às vezes, as pessoas têm um belo conhecimento, têm uma bela competência, mas não realizam aquilo que estariam capazes. Por quê? Porque, às vezes, por valores, por crenças, por opções éticas equivocadas, que é o caráter, ela faz com que elas destruam aquela competência e aquela capacidade. É muito comum se dizer, o camarada é muito competente, mas é um tremendo do mau caráter. Também tem isso, né? E você tem uma terceira dimensão, que é a dimensão de vontade. Às vezes a pessoa sabe, tem mentalidade, mas não quer fazer. E aí nós estamos falando a dimensão da vontade, que é referente ou afetiva, que são referentes às necessidades, aos interesses, às crenças, às aspirações, às aspirações pessoais, em verdade, como disse, as próprias necessidades. A pessoa sabe fazer, tem mentalidade, mas não quer. Às vezes quer fazer, tem mentalidade, mas não sabe. Às vezes sabe e tem mentalidade, mas não tem caráter, ou está tão avançado, ou está tão atrasado que está pensando em outro momento. Portanto, os conceitos, a estrutura se fala muito em que é preciso aprender a aprender, e eu concordo totalmente. Também se diz assim, é preciso aprender a reaprender, eu também concordo plenamente. Não há dúvida que é preciso, nesses tempos, estar sempre aprendendo a reaprender, mas eu destaco, acima de tudo, com essas ideias das concepções, que é preciso aprender a pensar. Nesses novos tempos, e nesses tempos em que nós vamos enfrentar diante dessa nova realidade. Entendeu, professor? Quais são as concepções do comportamento humano? Deixa eu só colocar uma coisa que você falou aí. Eu acho que é uma tendência também que acaba, dentro dessas percepções, as organizações hoje, ela acaba assim, tendo a tendência de querer um funcionário multifuncionalismo, né? Que o cara faça multitarefas,
Isso dentro desse mercado, eu acho que acaba influenciando nessa educação, nessa vontade, porque de repente o cara ele não tem habilidade, competência para estar realizando todas essas multitarefas. Né? Às vezes você se destaca realmente em uma área e não se destaca em outra. Você tem uma habilidade em uma coisa e não tem em outra. É verdade, é verdade. Você tem, essa é uma questão da distância, né, entre aquilo que as organizações ficam procurando, porque eles querem um que faça tudo, no lugar de para menos pessoas. Né? Mas aí é que nós temos que entender essa pessoa que está sendo contratada, que está nessa realidade em que ele é cobrado por ser multitarefa, o que ele tem que compreender para isso. É muito difícil a pessoa ser especialista em muitas coisas. Né? Ele pode ser uma ou duas ou três, mas muitas coisas é muito difícil. Portanto, um conceito que a gente tem que incorporar é que nada mais prático do que uma boa teoria. O estudante, o profissional, às vezes ele reage muito aos conhecimentos teóricos, mas se ele tiver um conhecimento teórico, ele vai se expor a situações em que a experiência, as pesquisas, o conhecimento, o avanço do conhecimento mostra para ele possibilidade de superar preconceitos, tá certo? Conceitos equivocados, não objetivos, que ele tenha da realidade em administração. Por outro lado, nesses tempos, também temos que entender que não há soluções certas em administração. As organizações buscam soluções certas, né? E o estudante também, o profissional também, ele está sempre buscando soluções certas em administração e às vezes coloca os professores em situação até de saia justa, porque pergunta para o professor, o que eu devo fazer? Buscando uma solução certa. Ora, se houvesse solução certa em administração, era muito fácil. Você chamava todos os melhores professores, que são todos aí da Unipar, fazia um problema, qual era a solução? Os professores dariam a solução. Outro problema, é outra solução. Então, A solução A', B solução B', botava no computador e o computador dirigiria a organização, porque ele saberia que todos os problemas, mas não é assim. Quer dizer, as organizações não são lógicas, né? As organizações são psicológicas. Portanto, é muito difícil você buscar solução, e o estudante não entende que quando ele que ele fez um bom trabalho e que existe solução certa, que não existe. Cada solução vai ser ajustada a uma determinada situação e circunstâncias daquela organização. A outra questão que nós precisamos compreender que é um equívoco buscar ideias práticas, portanto, como essa de montar no computador. Se o computador não responder bem, só tem uma saída, tem que demitir o computador, porque ele foi um mau gerente. Portanto, o que nós estamos dizendo é que é preciso, portanto, entender que é preciso aprender a pensar para construir um diagnóstico, um bom entendimento da realidade organizacional, de sorte a que a gente possa aplicar a solução certa, que vai ser diferente daquela que deu certo em outro lugar, mas que vai ser ajustada especificamente àquela organização. Assumir, né? E assumir, claro, não há dúvida. Eu acho que o gestor hoje ele tem que assumir esse risco, né? E trazer o erro para ele. Que inúmeras vezes a gente vê dentro da organização, né, colocar a culpa no funcionário. E aí, às vezes, foi uma decisão da gestão de executar aquela tarefa ou aquele serviço. E aí a gente vê que hoje o gestor ele tá muito mais atento a assumir esse papel, né, dessa liderança atual, porque essa responsabilidade cabe a ele, porque a equipe está na liderança dele, né? É claro, no início profissional, ele certamente estará sujeito a essas circunstâncias, mas a gente tem que lembrar que ele também assente as funções gerenciais e amanhã ele está nesse papel de dirigente, de gerente, de supervisor, e ele precisa estar atentado para isso, para ele não repetir no cargo superior exatamente os equívocos que ele está sofrendo hoje no seu cargo iniciante, né? As pessoas não são lógicas, professor. As pessoas são... As organizações não são lógicas, melhor dizendo. As organizações são... as organizações não são lógicas. Elas são psicológicas. Elas não reagem como um computador. Infelizmente, nós que ensinamos nas faculdades, às vezes os alunos entendem equivocadamente
que nós estamos falando verdades absolutas no mundo das organizações. E não é assim. As organizações não reagem porque aquele é o melhor caminho, a melhor solução que se pressupõe que vai dar certo em qualquer lugar. Porque ela não reage com a lógica do computador. Quem tem lógica é a inteligência artificial ou o computador, mas não as organizações, que é um organismo social em processos de mudança, de transformação, de dificuldade. As pessoas, portanto, não reagem ao mundo objetivo como um computador, mas ao mundo das suas percepções. E as suas percepções, como disse, são formadas pelos conceitos, pela estrutura de pensar. Então, rever a estrutura de pensar é fundamental diante desse ciclo inexorável de mudança que nós já estamos vivendo e que vão determinar a caminhada do homem a partir de agora. Isso é verdade, isso tem, mas em verdade, mais ainda, é que isso tem sido a caminhada do homem todo, da narrativa do homem em sua trajetória, todo o tempo. As pessoas vão se construindo pelas maneiras de pensar, né? Quando Maquiavel, como é que a gente pensa? Quando Maquiavel dizia assim, o homem é mau por natureza. E só é bom quando, por alguma razão, ele tenha conveniência, ou por conveniência, ele tem alguma razão para ser bom. Se se tem esse conceito, a gente vai ter um tipo de gestor, é uma estrutura de pensar. Isso não é hoje, foi sempre assim. Foi Maquiavel falando para o príncipe sobre isto, né? Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, já falei, o homem ao contrário, o homem é bom por natureza. Né? Quem o perverte, quem o corrompe é a sociedade. E aí nós tivemos consequências políticas do século XIX para cá, principalmente no século XX, na aplicação, em sistemas radicais de organizações políticas, quer à direita, quer à esquerda, como comunismo, nazismo, mas regimes totalitários que procuravam moldar o homem, conformá-lo a um tipo de organização. A gente pensa que isso não se reedita no mundo do trabalho, das organizações, mesmo em sociedade democrática. Se reedita sim, assim como se reedita o preconceito. Thomas Hobbes já dizia assim, que o homem é o lobo do homem. Está sempre querendo lutar e brigar e matar o outro numa guerra permanente. É isso que a gente entende que a organização seja? Ora, eu me volto agora para a gente pensar em termos de estrutura de pensar, no sentido dos grandes gregos, os dois grandes gregos. O Aristóteles, que dizia que o homem é um animal político, e Platão, que dizia que o homem é um animal social. Nós não podemos perder esta característica do homem como um animal político e como animal social. Nós saímos da caverna e chegamos aonde chegamos hoje, com todas as dificuldades do coronavírus, mas a inteligência artificial e a modernidade, né, da física quântica, etc., da computação quântica também, vai nos levar certamente a descobrir uma vacina muito mais rápido do que se fazia antes. É o avanço do homem. E foi tudo pela capacidade de interação social e pela capacidade de interação política do homem. Só que nós estamos vivendo uma dificuldade que nunca as organizações cobrou tanto trabalho individual e nunca se falou tanto no trabalho em equipe. Nunca se falou tanto trabalho em equipe, mas o que caracteriza a marca da realidade organizacional hoje é o individualismo. Portanto, cada um por si e Deus por todos nada, cada um por si mesmo, né? Numa guerra permanente de um contra o outro, dentro das organizações, no confronto. Eu não estou querendo descrever a organização negativamente, não. Nós estamos querendo mudar essa organização no sentido de humanizá-la. Eu prefiro Claude Lévi-Strauss, e esse mando para a mensagem para os estudantes, que é que a natureza do homem é permanente e universal. Essa que é, desde que seja o grego, seja o romano da antiguidade, seja o homem de hoje, como natureza, não importa a raça, o sexo, a origem geográfica, nada. A natureza do ser humano é a mesma, ela é permanente e universal. Aí nós temos, portanto, que construir, né? Ele é voltado por emoção, por razão, ele tem as competições adequadas ou não, mas a gente deve considerar essa realidade e essa constatação da estrutura de pensar para fazer com que as organizações sejam cada vez mais humanizadas, que não discrimine o negro, a mulher, o transgênero, o homossexual, né? e assim por diante. As organizações ainda vão continuar sendo constituídas pelo menos de 3 elementos, de pessoas,
que se relacionam com outras pessoas para a consecução de propósito, de objetivos ou propósitos. Portanto, toda organização tem pessoas, todas as organizações têm propósitos, todas as organizações têm hierarquia. É claro que nós estamos considerando, e temos que considerar, uma outra que é muito importante, que é a cultura também, que nós não estamos aqui destacando, né? Que é a cultura que teve o modelo básico de autoridade e obediência na época da Rainha Vitória, e tivemos, na virada do século XIX para o século XX, e tivemos no mundo do trabalho, no mundo das organizações, a rejeição máxima a esse modelo de autoridade e obediência em 1968, com simultâneos movimentos das mulheres, dos negros, tá certo? Dos estudantes, que fez com que se rejeitasse o valor da autoridade e obediência, né? Que foi o movimento 68 e suas implicações todas. Ora, nós estamos vivendo ainda essa realidade. É porque as transformações não se dão de um dia para o outro. A natureza não dá saltos. O processo vai se amealhando, vai se transformando e vai mudando até chegarmos agora. É claro que essa crise do coronavírus, que acontece, né, depois de 100 anos da última crise da gripe espanhola, acelera esse processo, ou pelo menos escancara as desigualdades que existem no Brasil, mas também escancara as dificuldades que nós temos nas nossas organizações, né? Os resultados, portanto, são consequências dos estilos gerenciais e da cultura organizacional que condiciona esses estilos e que condiciona, portanto, esses resultados. E aí nós temos recursos tangíveis e recursos intangíveis. Os recursos tangíveis são os recursos contabilizáveis. Os recursos intangíveis são os não contabilizáveis. Até agora, as organizações costumam valorizar demais os recursos contabilizáveis, os recursos tangíveis. Cada vez mais elas vão precisar considerar e valorizar os recursos não contabilizáveis ou intangíveis das organizações, que são liderança, o estilo, o ambiente organizacional, né, os níveis de cooperação, hein? O clima organizacional, enfim, clima que a gente já não considera no caráter geral da sociedade humana, mas a gente precisa considerar também nas organizações. Né? Não há dúvida, é isso mesmo, professora. A gente tem que considerar como é que se dá os níveis de cooperação e não de competição dentro da empresa, né? Quer dizer, e aí a gente sabe que a sociedade, o ambiente que o estudante pega, muitos já estão trabalhando, né? Principalmente estudantes da Unopar, muitos porque é curso à noite, não é isso? É curso à distância. É curso à distância, não é? É distância, porque a maioria trabalha, quando se não a totalidade, eles sabem que a sociedade brasileira é pródiga em dicotomizar a palavra e o gesto, o dizer e o fazer, a intenção e a ação, os valores proclamados a que se referia Anísio Teixeira e os valores reais, ou, para falar, tem que falar autor americano, senão não fica bem aqui no Brasil, teoria esposada e teoria de uso de crisáveis, né? Quer dizer, e aí é o paradoxo brasileiro. A gente fala, mas não transforma. Agora mesmo, depois de tantos anos, aprovamos finalmente no Congresso Nacional, né, o marco regulatório do saneamento. Se a gente pensar que a sociedade brasileira, 50% da população não tem esgoto, a gente vê as pessoas chegando, parece o século XIX, não, parece a Idade Média. Né? São condições tão absurdas, né? E 25% da população brasileira não tem água, né? Como é que faz? Tem que lavar as mãos, tem que fazer higiene. Como é que faz se você não tem água e não tem esgoto em função disso, né? Isso nos leva à consciência e sabe, até me lembrando agora umas circunstâncias. Como é o discurso de lá para cá, e não é para colocar de política nem Bolsonaro, nem anti-Bolsonaro, nem nada disso. Eu fico vendo como demorou demais, né? Eu fiquei pensando, se o Brasil tivesse aplicado há anos atrás os 560 bilhões que eles estão falando que até 2033, para poder ter completamente água e esgoto nos municípios brasileiros, 90% dos municípios brasileiros. Se nós tivéssemos não aplicado nas empresas campeãs, como essa do Joés Batista, do Friboi, etc., que nós gastamos 560 milhões, é exatamente, pelo BNDES, é o mesmo valor, né? E essas empresas quebraram. Bom, as empresas do Joés não quebraram, mas a maioria estão nos Estados Unidos, não botando emprego para o Brasil, mas botando emprego nos Estados Unidos. Nós teríamos já começado a resolver
todos os municípios, 90% dos municípios brasileiros, que é exatamente o orçamento que esse projeto de lei, que foi aprovado ontem no Senado, está confirmando que o Congresso aprova exatamente o mesmo valor. Quer dizer, você tem, como é que um governo de esquerda privilegia empresário e prejudica o próprio povo, o cidadão vulnerável. Assim também como você tem as mesmas circunstâncias hoje de que os recursos, o Corona Voucher, os recursos para a empresa pequena, para o microempresário, para a pessoa vulnerável, sequer chegam e agora já está se querendo acabar com eles como se as pessoas pudessem viver como se a crise e a doença tivessem acabado. Não chegam. Não chega quem precisa. Exatamente. E não chega. E quando acabarmos isso, quer dizer, nós estamos falando dos dois, é a mesma coisa. É como se fosse uma ferradura. E são tão distintos que viram uma ferradura, as mesmas práticas e os mesmos discursos, até às vezes para justificar os malfeitos dos seus filhos, de um e de outro. Quer dizer, a gente fala do mesmo jeito. Portanto, é a síndrome da Gabriela que marca o Brasil. Eu nasci assim, né? Eu cresci assim, eu sou sempre assim, eu sou Gabriela. Quer dizer, é o Jorge Amado na sua melhor expressão, com Gabriela, cravo e canela. Uma questão que nós encontramos sempre nas organizações, que vamos reencontrá-las certamente, são os dadores de ideias. Tem gente que tem uma capacidade danada para dizer o que deve ser feito, contanto que não tenha que fazer nada. O outro tipo de gente que a gente tem, é verdade, da ideia toda hora, sabe? Mas olha só, isso acontece demais, né? O cara tem a ideia e várias ideias, mas na hora de botar a mão na massa, de fazer e de realizar... As pessoas não compreendem que não adianta ter ideia, quer dizer, não adianta pensar o novo se você não transformar o novo no economicamente produtivo. Uma ideia só tem valor se ela se transformar em realidade. E esse é o papel do gestor. Então, cuidado com os dadores de ideias, porque às vezes eles dão a ideia que pode ser, você tem que testar todas, é verdade, mas às vezes eles tumultuam demais, não fazem absolutamente nada. É transformar o novo no economicamente produtivo. Sempre esse é o papel da gestão. Tem também os fazedores de medo, né? Ah, vamos mandar todo mundo embora, todo mundo tem que usar o telefone pessoal agora. Então você tem todos os tipos de os fazedores de medo que assustam, né? No universo das organizações que estão sempre criando climas de ameaças, etc. Que nesses tempos de pandemia são muito comuns. Ah, tem também outro tipo, vendedores de ilusão. Vendedores de ilusão, assim, o Brasil vai surpreender, vai sair dessa crise em V, sendo o maior país do mundo, vai mostrar o que fez, e aí a gente sabe que a gente está vendendo ilusão, que a realidade que se avizinha para nós é muito difícil agora, e vai ser ainda dos próximos tempos também muito difícil. Isso se encontra todo dia nas organizações. Os dadores de ideias, os fazedores de medo e os vendedores de ilusão. É preciso aprender com erro. Ousar ser diferente, fazer o que não está no gibi, não há dúvida. Preencher ou ocupar um cargo. Uma pessoa que apenas ocupa um cargo não merece ser promovido. Talvez possa merecer, se fez um bom trabalho, até um aumento de salário. Mas a pessoa que precisa ser promovida é aquela que preenche o seu cargo, que efetivamente deu uma contribuição, que a transformou este cargo em algo diferente, que fez o que não está no gibi, que ousou ser diferente. Só que na burocracia e na pública e nas empresas, na burocracia empresariais também que existem, você nem sempre valoriza o ser diferente, mas você treina, e daí porque lideranças é uma espécie de extinção no mundo das organizações, se fala muito em liderança, mas você treina as pessoas para a rotina, para a conformação, para seguir a boiada ou a manada, né? A gente... Isso se ingessa tanto que as pessoas acabam com medo, né, da mudança. A mudança já gera para a gente inseguranças, né? Até do que você falou lá no início das novas tecnologias, a gente não acompanha, né? Não acompanhamos a tecnologia necessária das organizações, e essas mudanças acabam trazendo esse desconforto e não trazendo... o líder não consegue colocar para os funcionários que essas mudanças otimizam o trabalho dele, mas aí não dá o treinamento necessário, não desenvolve esse funcionário
para que ele realmente utilize esse maquinário e saiba utilizar toda essa tecnologia, não o capacita, e aí é mais fácil, de repente, trocar essa mão de obra, né? É verdade, e troca mesmo. Nós temos uma experiência no nosso processo histórico. No começo do século XIX, 1808, quando chegou aqui a família real, o Brasil era do tamanho dos Estados Unidos, em termos de renda per capita, em termos de população, etc. Quando chegou no final do século XIX, 1999, os Estados Unidos eram mais de 20 vezes o Brasil. O Brasil tinha aumentado em termos de renda per capita apenas $5. Por quê? Por que nós ficamos assim fora da primeira revolução industrial? Essa é uma questão que não se fala em geral. Quer dizer, as organizações, a gente tem os elogios para o nosso imperador Pedro II numa determinada dimensão, mas, do ponto de vista do crescimento, não foi à toa que o Brasil foi, junto com Cuba, o último país a fazer a libertação dos escravos. Nós passamos a crescer no século XX. Em 1930 para 75, professora, o Brasil foi, junto com o Japão, o país que mais cresceu no mundo. Batemos recordes, eram taxas de crescimento chineses, que os chineses têm hoje. E nós éramos o desafio brasileiro e o desafio japonês. Quando chegou em 73, 74, com a primeira crise do petróleo, a segunda crise do petróleo, o Brasil não cresce desde 75 para agora, 2020. Nós tivemos 2 momentos de crescimento. Um momento, primeiro, com um plano real com o Fernando Henrique, que foi feito pelo presidente Itamar Franco, que foi um bom crescimento, que foi uma boa distribuição, e um segundo momento no primeiro governo Lula. Esses foram os 2 momentos, porque o resto nós crescemos a taxas pífias e continuamos sem crescer. Estamos também, agora, com o risco desse coronavírus, ser o país que mais compra no plano. Hein? Quando eu falo isso nas minhas aulas, que o nosso crescimento nos deu no final do governo de Collor, né? No implante, né? Fernando Henrique ali no Real, que a gente começou a crescer e expandir, né? Meus alunos ficam assim, ai, professora, não, Collor não. Não foi, em verdade, não foi o Collor. O que o Collor fez foi mudanças importantes na realidade brasileira, que precisa ser reconhecido, porque nós tínhamos uma Constituição que foi feita com retrovisor. E ele cortou e gerou espaço. Veja bem, isso ele fez, mas eu estou falando apenas em termos de crescimento. Ele negou determinadas práticas, com todas as dificuldades que ele teve, que geraram o impeachment dele, mas ele mudou, ele fez o novo, ele fez o que não estava no gibi. E é preciso ter coragem de dizer isso. Assim que é preciso ter coragem para dizer que o governo Temer foi também um governo, em pouco tempo, que fez muitas coisas importantes, que estão sendo reconhecidas pouco a pouco. Né? Não quer dizer que fez o melhor governo do mundo, mas ele fez coisas que efetivamente criaram as condições para a gente ter saído de um crescimento negativo de 3,4 no tempo da Dilma, para ele entregar no ano de 2018 um crescimento com 1,3, e que o governo Bolsonaro entregou neste ano de 2019 apenas um crescimento de 1,1, foi menos. Né? E que no primeiro trimestre, dezembro, janeiro, fevereiro e março de 2020, o crescimento ainda foi bastante negativo. Portanto, a gente não vai surpreender o mundo nessas circunstâncias. O que eu quero dizer é que a gente a gente perdeu a primeira revolução industrial, crescemos muito de 30 a 75, e hoje nós estamos na 4ª revolução industrial, na economia 4.0. Eu temo, professora, que a gente reedite a tragédia que foi do desenvolvimento econômico brasileiro do século XIX, da primeira Revolução Industrial, e a gente fique fora da 4ª Revolução Industrial. As pessoas se animam porque temos o Instagram, as tecnologias todas, como se isso tivesse avançado. Mas se a gente olhar as empresas, eu acho que não tem 2% das empresas brasileiras que utilizam práticas e tecnologia da 4ª Revolução Industrial. Portanto, quando eu digo isso, eu estou dizendo integrado. A gente vai falar da Embraer, a gente vai falar da Embrapa, a gente vai falar do Hospital Albert Einstein, mais um outro. Mas veja bem, nos milhões de empresas que existem no Brasil, a realidade não é. E quando a gente fala de 5G, né, e ficamos querendo politizar o 5G, é chinês ou americano, o americano não tem ainda, a gente fica adiando, quando é que a gente vai ter o 5G? Portanto, vamos ficar fora da 4ª Revolução Industrial. É isso que a gente está falando para acelerar esse processo, para que as organizações que vão manter coisas, apesar, a gente não é infinito,
Portanto, nós somos finitos. Como somos finitos, muitas coisas vão continuar. E é preciso que a gente se prepare. Se a professora Alessandra estava falando num ambiente favorável à mudança. Isso é fundamental. Se a semente cair no terreno, não cair no terreno fértil, não vai dar certo. É preciso, portanto, que o gestor, que o profissional de administração compreenda que ele pode ter uma belíssima solução. Se ele não criar o ambiente correto, adequado para que aquela semente prospere, né, você efetivamente não vai funcionar. Aquela semente não vai. Se aquele terreno for completamente árido, e o ambiente organizacional é fundamental para a implementação da mudança, mais até do que a mudança que a gente pretende conformar. O aluno faz um bom TCC, faz um bom trabalho, tirou 10, todo mundo elogiou, foi com base no trabalho que ele realiza, ele vai lá para o chefe e mostra aquilo, e o chefe nem dá bola, e ele diz assim, esse chefe é uma besta. Às vezes não é. Ele, apesar de ser avisado que ele tinha que ter cuidado com o ambiente para criar as condições para aquela ideia nova ser aceita, ele não fez isso e, portanto, aquilo acabou na gaveta ou desconsiderado. É preciso, portanto, considerar uma ambiência organizacional favorável, assim como entender que a figueira maldita também não dá frutos. Se a gente tem uma má semente, se a gente não tem um bom trabalho, isso não vai gerar a possibilidade. Isso nos leva a considerar uma outra coisa. O gestor tem a função estratégica. Muitas vezes a gente pensa que tem a função logística. Não estou falando da logística como tecnologia, como ferramenta do administrador. Estou falando como mobilização de recursos para serem colocados no lugar certo, na hora certa. Isso é importante, mas mais importante ainda é a função estratégica. Quais são as reações que esse chefe vai ter quando eu vou entregar o meu trabalho de CCC? Que colegas eu devo me envolver, cooptar, para que possa fazer com que essa ideia nova prospere e cresça? Que pessoas eu devo influenciar? Quer dizer, que reação ele pode ter? Em função das reações que ele terá, eu posso contornar assim ou posso contornar assado. Quer dizer, como é que eu vou me antecipar ao processo de mudança? Portanto, o gestor, nessa nova organização, é fundamentalmente aquele que atua através de uma estratégia. Outra questão que gostaria de falar nesse tempo aqui, que a gente sabe que o tempo de Instagram é sempre muito limitado, é a ideia da desvinculação entre competência técnica e competência administrativa. Quanto mais a gente avança, sobe na escala hierárquica, aumenta a necessidade da competência administrativa, gerencial, de gestão. Quanto mais a gente desce na escala hierárquica, aumenta a necessidade da competência específica, a competência técnica. Portanto, é preciso, à medida que o gestor vá evoluindo na sua carreira profissional, ele tirar o chapéu de técnico para botar o chapéu de gestor. Eu me lembro muito, estudando no Pedro II, tinha um professor maravilhoso de história que ele se transformou, de repente, em diretor do colégio. E ele fez do Instituto, do Gabinete de História, o melhor. Tinha ar refrigerado, imagina, década de 50, ar refrigerado no gabinete, com o efeito de 60, ter gabinete refrigerado em sala de aula era uma coisa absolutamente sui generis. O ambiente era favorável. Ele não tirou o chapéu de técnico, de professor de história, ele continuou se comportando como professor de história, sendo diretor. O médico, que ascende a uma função de diretor do hospital, sendo um bom cardiologista, muitas vezes acaba morrendo de infarto, porque ele não consegue tirar, né, o seu chapéu. É preciso que a gente aprenda a ver a nossa realidade no sentido de alterá-la. O técnico puro é mais perigoso do que um político demagogo e irresponsável, porque ele é um alienado com poder. Ele tem que entender que a sua técnica ela precisa ser considerada à luz de superar aquilo que o padre Antônio Vieira nos dizia, que é a cegueira da arrogância. E a cegueira da arrogância nos faz o seguinte: para aquele que tem só um prego, acha que o martelo é sempre a solução. A cegueira da arrogância nos faz que a nossa técnica está acima de qualquer coisa, acima de todos e de qualquer outra coisa. A gente quer sempre ajustar a nossa solução ao nosso mundo de conhecimento. E é preciso que, à medida que a gente vá subindo a escala, a gente tem que aprender a desaprender. A gente tem que aprender a aprender. A gente tem que aprender a pensar o novo momento, o novo papel que nós estamos. Porque senão,
nós vamos para uma incapacidade treinada para administrar. Eu estou dizendo, uma incapacidade treinada para administrar é você querer fazer no cargo de cima tudo exatamente igual ao que levou você a subir para chegar ao cargo de cima que você fazia no cargo de baixo. É aquele professor de aulas maravilhosas que se transforma em diretor da faculdade, e a gente sabe que ser diretor da faculdade exige competências completamente distintas do professor brilhante em sala de aula. Ele tem que deixar de ser um professor brilhante, porque senão ele vai efetivamente se machucar, porque ele não vai ter a relação política, institucional, são de outra natureza. Mais difícil é psicológico, porque à medida que a gente vai subindo na escala hierárquica, é preciso aprender a derivar satisfação psicológica do que é feito pelos outros, não pelo que é feito por nós. O especialista que está começando a profissão e que vai continuar na profissão como especialista, ele deriva a satisfação psicológica, que não seja um multitarefa, seja efetivamente um especialista, né? Ele deriva a satisfação psicológica de fazer com as próprias mãos, de dar o toque pessoal. Ele sabe fazer aquela área. Mas à medida que ele vai subir na escala hierárquica, ele tem que desaprender a derivar satisfação psicológica do que é feito por ele próprio. E ele tem que gostar e se realizar pelo que é feito pelos outros, porque ele está superior. Ele tem que compreender o que os outros estão fazendo, ele tem que orientar, ele tem que delegar, ele tem que aprender a conviver com a ambiguidade também, com a incerteza. O técnica é 2 e 2 são 4. Na gerência, 2 e 2 pode ser 10, ou pode ser 2, ou menos 5. Portanto, aprender a conviver e derivar satisfação psicológica da ambiguidade. E aprender e a derivar satisfação psicológica da realização pelo outro, a gente tem que aprender a ficar satisfeito como professor, que fica feliz quando a gente vê um aluno progredir, crescer, se desenvolver e ficar melhor do que a gente. Essa é a realização plena de um professor. Essa deve ser também a realização plena de um gerente. Entender que o seu subordinado é capaz de fazer aquele trabalho melhor do que você faria se estivesse no lugar dele. Mas o seu papel não é mais fazer aquele trabalho. Agora esse papel é dele, né? Portanto, a gente tem que superar essa polêmica que existe no mundo das organizações. O administrador é um generalista, é um multitarefa, ou é um especialista? Isso é uma outra questão que as organizações... Ele fica com medo, né? Quando o liderado dele se sobressai. Muito. Claro, porque ele acha que ele tem que derivar satisfação daquilo que, se o cara fica sobressaindo e fazendo melhor que ele fica em pânico. Costuma até querer demiti-lo, né, para não ter concorrência e competição. Isso, infelizmente, acontece muito. Mas por quê? Porque ele não aprendeu que ele tem que tirar o chapéu e botar outro. Ele tem outra função e ele vai ficar feliz porque aquele cara está sobressaindo, né? Isso é que é o sentido, e isso é uma outra competência, é uma outra forma de pensar que o gestor tem que ter. Tem que superar a polêmica do generalista e do especialista. Generalista, já sei, é aquele que sabe cada vez menos e menos, de mais e mais, ao ponto que ele saiba nada sobre tudo. E aí ele vira um gestor multitarefa. Enquanto que o especialista é aquele que sabe cada vez mais e mais e mais, de menos e menos e menos, a um ponto que ele sabe tudo sobre nada. O que é, então? O generalista é um especialista. Isso serve para aquele gestor que está no trabalho objetivo como especialista. Ele tem que ser um generalista também. O que é o generalista? É o especialista que transcende as limitações de sua própria especialidade, no sentido de relacionar aquilo que ele sabe e que ele é competente com as outras áreas de competência e funções da organização. Ele tem que aprender a ligar o Lé com o Lé, o Cré com o Cré. Ele tem que fazer, portanto, a intersecção em diferentes áreas. Isso faz dele um especialista generalista. E ele pode, aí sim, ser um executor multitarefa. Ele é multitarefa porque ele consegue relacionar, que ele é um profissional, por exemplo, de marketing com recursos humanos, com a área financeira, com produção. Ele consegue conectar essas áreas, ligar essas áreas umas a outras, e aí, portanto, ele é um especialista generalista nesse sentido, ele precisa ser. Outra competência que eu gostaria de dizer nessa correria que a gente está fazendo aqui, professora, é a capacidade diagnóstica versus a capacidade prescritiva. A administração está se transformando cada vez mais em capacidade prescritiva, que é um perigo, como os médicos.
em geral. Hoje eles estão em grande evidência, mas em verdade é uma profissão formidável, mas a gente tem que ter cuidado, porque o médico tradicional é aquele que quando você entra no seu consultório, ele já, pelo jeito que você anda, ele já está te examinando. Quando ele aperta a sua mão, quando voltarmos a apertar as mãos de novo, ele já está sentindo a sua temperatura, ele está olhando os seus olhos, ele te examina, ele sabe que não existe doenças, existe doença. Existe doente. Quando aqueles doentes vão pegando aquilo mesmo, qual é a dificuldade hoje do coronavírus? É que a doença se manifesta diferentemente em diferentes doentes. Em diferentes doentes. Então, é preciso que a gente desenvolva e os protocolos vão mudando. A gente vai chegar lá, mas o profissional de administração tem que entender a história da organização, a sua sociologia, a estrutura de poder, a luta que existe de ciência, de administração, é ciência social aplicada. Portanto, a capacidade diagnóstica, ela é muito... Porque senão, você fica igual o médico, o médico comum hoje, que muitos não estão querendo desqualificar a profissão de jeito nenhum. Mas tem médico que você chega e ele mal te cumprimenta, ele está diante do computador, o que você tem? Você faz, ele vai bater na máquina, bater no computador, né? E imprime. Você faz esse exame e volte aqui. E volte aqui em 10 minutos. É verdade. Nem olha. Eu fui numa ginecologista na minha última gestação, botando aqui de exemplo. Ela não me examinou. Eu já estava com 6 meses, falei que eu estava muito resfriada, e aí ela imprimiu uma receita, só trocou lá o nome, né? Uns cuidados para me fazer, e falou assim: você vai agora no alergista. Não, mas eu tô com esses sintomas agora, eu até marcar um alergista e. Não, você vai lá, quer dizer, eu fui no alergista, cheguei no alergista. Ele não pôde me passar medicamento, que ele falou assim, você está gestante, que medicamento eu vou passar? Aí passou, aí eu tive que voltar nela, enfim. É isso. É a médica prescritiva, não é diagnóstico. Aquilo que é. Pois é. As organizações também, o gestor também. Prescritivo, ele aprendeu determinada coisa, por isso tem moda, está na moda isso agora, a nova técnica, tudo é assim. Mas não, a gente tem que entender que cada organização tem as suas características. Não é uma organização que tem pessoas. Se nós tirarmos todas as pessoas de uma organização, você tem um prédio. Agora, se você tirar as pessoas e botar outra, você tem outra organização. Você pode ter até o mesmo nome, mas é uma outra realidade. Então, a capacidade diagnóstica... Exatamente. Então, a capacidade diagnóstica... E essa engrenagem das pessoas é que faz toda a diferença dentro da organização. E é essa humanização que a gente está falando, desse cuidado com esse ser humano, né? Com essas percepções. Porque, assim, você estava falando das crenças, acabamos dando significados diferentes para algumas coisas a partir da nossa cultura, daquilo que cremos, daquilo que, dos nossos valores, do nosso ambiente familiar. E levamos isso, essa carga toda dentro da organização. Né? Então, assim, e eu acho que é esse o cuidado também que tem que ter. É claro. O administrar é a aplicação de ciências sociais. Claro, nos valendo das técnicas objetivas, em marketing financeiro, em logística, em tudo isso. Mas se a gente não entender que a gente está numa realidade de homens e mulheres e pessoas, seres humanos, que se relacionam entre si, nós não vamos entender a administração nunca, porque ela aplica conhecimento de ciências sociais. Portanto, é preciso conhecer a alma humana. A alma humana é fundamental para o gestor, e ele vai conhecer isso nos livros de administração, certamente, mas também nas grandes textos da literatura mundial, na poesia, na música, nas peças de teatro, na literatura em geral. É preciso conhecer a alma humana para que a gente possa desenvolver a sensibilidade para aplicar os conhecimentos de ciências sociais. A gente não é um cientista social, a gente é um aplicador de conhecimento em ciências sociais. Para ver o que é visível, mas que em verdade muitas vezes não é visto. E aí a gente tem que não focar nos problemas, mas focar nas oportunidades. A gente está sempre querendo resolver problemas, a gente não foca nunca as oportunidades. E aí, por que isso? Porque a gente fica, o que é importante? E o que é essencial? Nesse momento hoje no mundo das organizações,
da crise, está todo mundo preocupado com o que não é importante. Em vez de o que é essencial para eu conseguir avançar da crise? São as atividades fins. Ou vou reinventar o meu negócio, ou vou tirar dessas atividades fins o máximo que posso. O que as organizações fazem? Não fazem isso. O que o gestor faz? Não faz isso. Ele fica cortando, literalmente, apertando o cinto, e a melhor maneira de você, efetivamente, não estou dizendo as atividades que tiveram que paralisar completamente, porque essa não tem jeito, né? Mas o camarada vai apertando o cinto, o numerário aparece, mas isso talvez seja o último suspiro, porque amanhã você vai ter dificuldade, quando você corta linearmente, você também está cortando as perspectivas de saída da crise, que são exatamente nas atividades fins. Às vezes você está sentado num cesto de ouro e não explora esse cesto de ouro para a realização dos objetivos, que são as atividades fins. Porque você não consegue pensar, o que eu vou fazer agora? Fins complementares, fins opcionais, fins essenciais. É a tirania da outra questão que o gestor no cotidiano se dá sempre, é a tirania da urgência. Há sempre mais coisas a fazer do que tempo disponível para a gente fazer. E a gente está sempre correndo atrás, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Acaba não terminando as coisas. Quer fazer um picadinho de cada vez e não faz. Administrar o tempo ou administrar o trabalho? É preciso administrar o tempo, não o trabalho. O trabalho, que tempo que eu tenho? Em função do tempo, o que eu vou fazer? O que é importante? O que é essencial? Se eu não gerenciar o tempo é um recurso inelástico de reposição impossível. A gente quer administrar o trabalho, sempre vai haver mais trabalho a fazer do que tempo disponível para fazê-lo. E a gente quer fazer tudo, e aí a gente não consegue aprender a dizer não. De novo eu me volto, né? Também o padre Antônio Vieira, que nos dizia do não, né? Que terrível a palavra não, e na época dele era não, era N-O-N. Se você lê pelo verso ou pelo anverso, é sempre não. Se você lê, né, não há não que não me leve efetivamente, né? Por mais doce que seja o não, ele é sempre certo. Por mais bonito que seja o não, ele é sempre o feio. Mas a gente precisa dizer não. Não vou fazer isso, porque eu só tenho tempo para fazer aquilo. E o essencial, o importante, é o que eu devo fazer. É a velha lei de Pareto que a gente diz, mas não pratica. 80% das atividades geram 20% dos resultados. Por que a gente não dedica em 20% do resultado 80% do tempo? A gente vai ter sempre melhor resultado. Portanto, administrar o tempo é administrar a própria vida. O gestor pode ter mais pessoas, pode ter mais dinheiro, pode ter mais recursos à vontade, mas ele não vai ter mais tempo. O tempo é democrático, o competente e o incompetente. O competente administra o tempo e não o trabalho. Toda situação de liderança é transitória e perecível. A nata do leite azeda, sempre. E aí é o fracasso do sucesso. Porque eu fui bem sucedido num cargo anterior, porque eu sou promovido e eu acabo achando que vou continuar fazendo exatamente igual que eu já fazia. Tem tempo ainda? Está acabando. Está acabando também. Então, o sucesso é doce. Né? O abandono corajoso de serviços e de produtos que não mais são rentáveis é a chave do sucesso. É aprender a dizer não, como disse. O sucesso de hoje é o elefante branco de amanhã. Eu sempre gosto de dizer que perfeição é finalidade. Às vezes confundem isso. Quando eu digo que perfeição é finalidade e que finalidade é a morte, eu quero dizer que a gente tem que buscar sempre a perfeição no que estamos fazendo, entendendo que nunca vamos atingi-la, que a finalidade, que essa perfeição vai se consagrar quando as pessoas morrem, porque não vão poder fazer mais. Mas, em verdade, a gente tem que fazer sempre melhor aquilo que a gente está fazendo. E aí, isso me leva, já concluindo um pouquinho, professora, que é o grande poeta Fernando Pessoa, que é consagrado aqui também, aqui no Brasil, português, né? Ele diz assim: navegar é preciso, viver não é preciso. Acho que foi Caetano Veloso ou Gilberto Gil que colocaram isso na música, que foi de uma beleza sem par. Ele diz: navegar é preciso, viver não é preciso, diz Fernando Pessoa. Eu quero dizer agora, administrar não é preciso. E aí isso cria sempre uma confusão, porque o poeta jogou com a palavra preciso, né? Preciso e necessário ou preciso ser exato. Quer dizer,
Navegar é exato. Você tem que ter os instrumentos legais corretos para você chegar àquele lugar que você quer chegar. Mas viver não é exato. Você não pode definir rigorosamente os seus caminhos da vida para você chegar a um determinado, porque a fecundidade do inesperado nos surpreende sempre. Administrar também é assim. A administração não é exata, vai depender da sensibilidade, do diagnóstico, da nossa relação estratégica, da nossa capacidade de fazer o importante e o essencial, da capacidade de dizer e não de ouvir. É importante ouvir, claro, mas é também a capacidade de dizer, da empatia que o mundo hoje precisa tanto, né? No nosso país, mais do que isso. O nosso país precisa de empatia e compaixão, né? Quando a gente sabe que temos 55 mil mortos, né? Mais de 1 milhão e 300 de infectados, e não tem empatia pelas pessoas que morrem e pelas famílias, pelos amigos das pessoas que estão morrendo, é um absurdo formidável. E daí é que a gente fica numa sociedade com essas dificuldades, né? E isso nos leva, certamente, né? Para concluir, quanto tempo tem? Está encerrando? Está continuando? Está quase acabando. Aqui ainda não apareceu, não. Deve estar acabando já. Então, professora, eu gostaria de salvar. Exato. Então, a responsabilidade social que se fala tanto. A ética empresarial, né, a empresa cidadã, o voluntariado solidário, mas agora o recrutamento dos colegas que estão nos assistindo, para ele tomar cuidado nesse recrutamento, porque a heterogeneidade de valores, hoje, à medida que os valores vão se transformando heterogêneos, você vai cada vez mais escolhendo as organizações, vão escolhendo pessoas, recrutando e selecionando pessoas afins. E aí você tem que ter cuidado para você não fazer um discurso fora da conformidade, para não perder o emprego ou para ganhar o emprego. Mas eu não sei se haverá algumas perguntas, mas, professor, eu falei sem parar, hein? Desculpe, não... Não, que isso. Eu não vi pessoal fazendo nenhuma pergunta, não. Galera que eu estou acompanhando, ninguém quer fazer uma pergunta rapidinho, falta 27 segundos, não vai dar tempo. Mas deixa a pergunta que depois eu encaminho. Tem uma pergunta aqui, eu respondo com muito prazer. Com muito prazer. Depois eu encaminho para você. Um beijo no coração, muito obrigado. Obrigado, professora. Um abraço a todos os colegas aí do Ano Passo.